Deus bendito, eterno Pai, lembramos que está escrito que o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, Deus. Pois nós nesta hora, com confiança, Deus, tomamos o teu nome como o nosso único refúgio e fortaleza, como o nosso socorro bem presente em todas as horas, como aquele que é a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa bandeira, a nossa cura, a nossa libertação. Tomamos o teu nome e certos estamos de que assim fazendo, o Senhor que tem prometido, clama a mim, responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis, o Senhor que honra a sua palavra, vai nos visitar nesta manhã. E desta manhã, ó Deus, receberemos daquilo que salta para a vida eterna, aquilo que nos fixa e nos firma na estreitíssima vereda da justiça, do caminho que conduz ao Senhor, e que nos garantirá, ó Deus, passar pela porta estreita e apertada, caminho que poucos encontram. Nós te damos graça, pois assim, Senhor, e pedimos, vem iluminar nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Glorifica o teu nome, Senhor, e que os teus anjos que aqui residem neste lugar, ó Deus, ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna, também, Senhor, nesta manhã, estejam ávidos, ó Deus, para cumprirem o seu papel, guardando o povo que se chama pelo teu nome e glorificando o teu santo nome. Assim nos abençoa nesta manhã, Senhor, ilumina a mente de cada um para compreender, para entender, ilumina, ó Deus, os conceitos, ilumina o entendimento, porque o Senhor já declarou que o teu próprio povo, Senhor, é destruído por falta de conhecimento. Não seja, pois, assim conosco, ó Deus, e glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Hoje, eu peguei um estudo antigo, vou assim dizer, que nós temos já escrito há algum tempo, e eu pensei que ele tivesse na internet, mas parece que não está na internet. Mas nós vamos dar um jeito de colocar. E também pensei que estivesse na nossa apostila, mas parece que também não está na nossa apostila. Mas tem o áudio dele, fui informado que o áudio dele está na internet. É um estudo que eu intitulei Estudo sobre Bebidas, né? Mas nós queremos falar sobre muitas coisas, e não somente sobre questão de bebidas, né? Tanta gente erra nisso aí, tanta gente acaba se perdendo. E eu recebi essa semana mais um sonho. Na semana anterior eu recebi, que eu falo, não fui eu que tive o sonho, não. Irmãos da igreja vieram me participar de sonhos. Eu entendi, eu acredito que Deus esteja impulsionando para nós voltarmos a comentar um pouco mais sobre isso. E outra coisa, irmão, muito importante é você nunca esquecer, não perder o seu tempo. Você está de bobeira? Então, já que você está de bobeira, vai lá em seminario1.com e ouça alguma coisa. Faça o seguinte, vai anotando, vai entrando nas pastas do seminário. Uma semana você ouve um, outra semana você ouve outro, naquela semana não deu para ouvir tudo, cada dia você ouve um pedacinho. É muito importante que você tome conhecimento daquele conteúdo do seminario1.com. Então, hoje nós vamos estar vendo sobre isso. Eu quero que você fique totalmente livre para fazer a sua pergunta, a sua indagação, contar a sua experiência, porque é assim que nós aprendemos, né? A dúvida de um é a dúvida de outro. Às vezes a dúvida, uma pergunta, vai fazer com que o Espírito Santo nos traga uma revelação, um entendimento, e nós queremos então ver sobre isso nesta manhã. Bebidas.
quando se fala de bebidas, nós pensamos logo no álcool, né? O álcool que hoje é proibido, agora estão criminalizando. O motorista que for pego embriagado, ele é considerado um criminoso. Já é classificado, e eu concordo com isso plenamente, é classificado como se ele tivesse realmente assumido o risco de matar. Então ele já está sendo classificado como crime, como é que chama? Doloso, né? Quando há intenção de matar. Então o motorista ele já é classificado, quando ele é pego bêbado, ele já é criminalmente responsabilizado como quem tem a intenção de matar. Por quê? Porque já está mais do que provado e divulgado que o álcool tira o reflexo da pessoa. O álcool, dependendo do nível, você não tem movimento, você perde até o movimento. Você não sabe nem o que você fez no dia anterior, se você beber demais. Então, isso já está provado, amplamente divulgado, campanhas de conscientização já foram feitas, o Estado investiu milhões de reais em propaganda em todos os canais de televisão. O Estado investiu e agora o Estado partiu, foi degrau após degrau, e agora ele partiu para criminalizar de vez. Eu acho que isso demorou muito. O que teve de gente assassinada por motoristas irresponsáveis, tem cada coisa na internet que se você vê, você chora, né? Pessoas que tinham toda a sua vida pela frente, fazendo a sua faculdade, de repente um grupinho lá sai do barzinho, os caras filhinho de papai, na maior picape, airbag, vem de qualquer jeito pela rua, pronto. Aí ceifa a vida de um montão de gente e eles escapam. Por que eles escapam? Porque o carro deles é bem preparado para a batida. Airbag duplo, pneu que um tamanho de um trator, né? Carro todo sofisticado, chassi especial, eles escapam da morte, e deixam vidas, ou uns eles matam e outros eles deixam com sequelas que a gente olha e diz, melhor teria sido morrer mesmo. De tão lastimável que fica a condição da pessoa. Então, o álcool hoje é um crime, quando a pessoa faz uso dele e pensa que pode ir para a rua levar uma vida normal. Irmão, definitivamente não pode, não tem condição. É como se você tomasse uma droga e fosse para a rua achando que vai viver uma vida normal. Não pode, não tem condição. Então, o Estado finalmente criou esse esquema e está caçando carteira aí de tudo que é jeito, está mandando ver na mão de ferro mesmo, e eu faria a mesma coisa, por isso não posso criticá-los, faria exatamente a mesma coisa, só que já teria feito há mais tempo. Só existem alguns erros que, logicamente, um sistema que não tem a mente de Deus está repleto de erros. Eles instituíram uma fiança. Não tem que ter fiança. Não tem que ter fiança. Aí, quer dizer, o camarada é pobre, institui-se uma fiança de R$ 1.500. O camarada é rico, institui-se uma fiança de R$ 70.000. Um cidadãozinho aí foi pego, filho de um empresário, instituiu-se uma fiança para o camarada de 150 mil. Tá bom, ele pagou e está na rua. O que é 150 mil para o empresário, meu irmão, que é dono de metade do Rio de Janeiro? O que é 150 mil para ele? Se o carro do camarada vale 800 mil, o que é uma fiança de 150 mil para ele? Então o sistema continua com esses erros. Isso eu sou contra. Dirigir o bêbado não tem que ter fiança, é cadeia e ponto final. Essa é a minha opinião. E olha que eu chamo eles de ditador, hein? Então, irmão, nós vamos examinar à luz da Bíblia. Eu quero que Deus trabalhe na sua mente, até para que você vislumbre, faça as suas perguntas, exponha os seus pontos de vista. Nós queremos nesta manhã conversar e chegar à conclusão do que é melhor ou do que é pior. Ou que atitude nós devemos ter,
ou às vezes até como nós julgaríamos as coisas, né? Que sentença você daria para um homem bêbado, sem carteira, nunca teve carteira, nunca tirou, está bêbado, vem, perde a direção numa curva, sobe em cima de uma calçada e atropela 16 pessoas, matando mais ou menos 4 ou 5, no meio delas crianças? Que sentença você daria para esse cara? O Estado deu a seguinte sentença: paga R$1.500 de fiança, fica livre e não foi condenado. Por que não foi condenado? Porque ainda não havia sido instituído o delito como crime. Foi anterior à legislação. Tem sentido? Não importa. Não tem nenhuma lei que julgue isso. Eu estou determinando a lei agora. Tu está preso e acabou a história. Está preso e vai pagar aí pelo menos uns 7, 8 anos. Tu vai ficar de mofo aí, no mínimo. Ou seja, isso prova que o ser humano não tem condições de criar lei. Ele tem que seguir a lei divina. Ele tem que seguir conceitos divinos, porque já estão pré-estabelecidos desde antes da fundação do mundo. Agora, esse negócio de vamos criar uma lei para isso, vamos criar uma lei para aquilo, isso é conversa fiada. Isso não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar. Nós vamos então, eu quero seguir com você, vamos começar desde o começo da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 9, no verso 21, esse é o texto. Esse texto diz: Gênesis 9, 21, que diz que Noé bebeu, né? Ficou bêbado, se deitou nu dentro da sua barraca. Qual é o erro aí? Noé se embriagou e ficou nu dentro da sua barraca. Aí não tem nenhum erro de Noé. Noé está dentro da casa dele lá, numa época, eu quero deixar bem claro isso aqui, meu irmão, numa época, nós precisamos respeitar épocas. O que são as épocas? As épocas são como dispensações. As épocas são como situações dentro de uma sociedade mundial. Por exemplo, que é uma época, vamos dizer assim, alguém resolve aí, o pessoal da igreja resolve ir para a praia. Vou para a praia. Aí as irmãs fazem o quê? Biquíni, fio dental, e etc. Vai todo mundo para a praia. Tá, qual o problema? Mas chega lá, vai encontrar todo mundo igual. Nenhum problema. Vou para o casamento. Vou pegar meu biquíni para ir para esse casamento. É mais ou menos isso, como uma época. Ou seja, situações em que um comportamento é lógico e situações em que aquele mesmo comportamento é ilógico. Nós precisamos ser pessoas de sabedoria, de inteligência. Ou seja, o que é isso? Nós precisamos ter uma vida com Deus para que Deus possa ministrar à nossa vida, ao nosso entendimento, certas coisas. Por exemplo, houve uma época aí que várias jogadoras do basquete, do vôlei, se converteram. E apareceu meia dúzia de pastorzinho dizendo: não, que isso? Como é que pode uma jogadora de vôlei vestir aquela roupa? Qual era o escândalo? Qual era o problema? Não se via problema absolutamente nenhum. O problema estava na cabeça do cara. Então, cada situação, cada contexto, cada cenário tem as suas próprias características. Então, Noé se embriagou. Mas onde é que ele ficou? Ficou dentro da tenda dele. Tá? O fato dele se embriagar já é ruim.
o fato. Por quê? Ele não sabe de nada. Quer uma prova que ele não sabe de nada? Depois, o que acontece? Não foi o filho dele, Canaã, né? Que foi lá e o viu nu, aí comentou com os outros irmãos. Aí ele foi e amaldiçoou a descendência de Canaã, a descendência de Cã, né? Dizendo, maldito seja Canaã, que era o filho de Cã. Então, ele amaldiçoou aquela descendência. Mas ele não soube sequer que aquela cena tinha acontecido. Foram os outros filhos dele que contaram para ele que aquilo tinha acontecido. Por que ele não soube? Porque o álcool havia dominado. Ele não teve consciência do que ele fez, de como ele apagou ali naquela história embriagado. E por que ele culpou o seu filho? Ele culpou o seu filho porque existem alguns conceitos, por exemplo, na época, em se tratando por uma questão de época, o filho não poderia ter entrado na tenda do pai. Ele não poderia ter entrado. Então, Noé, o que Noé fez para ele estava plenamente certo. Se o filho tivesse cumprido as regras e não tivesse entrado na tenda dele sem ser permitido entrar, nada daquilo teria acontecido. Então ele se julgou no direito de amaldiçoar e amaldiçoou. Segundo os historiadores e pesquisadores, essa descendência de Canaã teria se instalado na África, aonde hoje se vê uma das maiores maldições que há no mundo. Porém, alguns divergem, porque também maldições semelhantes à da África existem em outras partes do mundo. Lá para o lado da Ásia, nós temos um comércio violento de crianças com 11, 12, 13 anos, levadas para servirem de prostitutas. Depois, quando estão com 15, 16, 17 anos, que já não presta mais para a prostituição, são largadas numa calçada para morrer. Então, a maldição, a desgraça não existe só na África. Então, alguns historiadores discordam, tal. Não vamos entrar em detalhe que não faz a diferença no momento. Então, eis aí uma situação em que a embriaguez de Noé gerou algo. Depois tem, em Gênesis 14, 18, diz que Melquisedeque, né, era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Aí diz aí, trouxe pão e vinho. Irmão, quero fazer uma referência, depois você vê direitinho, né? Que eu estou querendo correr, porque nós temos um bocadinho de coisa para ver. Aí então em Gênesis 19, 32, diz que trouxe o quê? Pão e vinho, tá? Não adianta mascarar a situação. É vinho mesmo. O que é vinho? Vinho é esse negócio que hoje, nos nossos dias, você vai lá, bebe e se embriaga. Ele tem um teor alcoólico. Esse teor alcoólico que é originário da fermentação da uva, uma situação natural, etc, etc. Então, era vinho mesmo, tá? Aí diz, vamos lá, Jesus lá naquele casamento transformou a água em vinho. Jesus transformou a água em vinho, vinho mesmo, exatamente vinho. Esse papo de que não, aquele vinho era diferente, isso é palhaçada, isso é ignorância de quem está querendo argumentos inválidos, né? O mais brilhante é que eu já vi assim, não, irmão, peraí, Jesus transformou aquele vinho ali muito rápido, não deu tempo de fermentar, então não gerou o álcool. Peraí, fermentar o quê? Não tinha uva para fermentar, ele transformou da água para o vinho. Fermentar o quê? Esses são argumentos de verdadeiros palhaços evangélicos. Nós cristãos temos que andar na verdade. Tudo que há nesse mundo, irmão, é um ponto que Deus colocou para nos provar, para modelar o nosso caráter. Então eu posso saber que aquilo
não se traduz em um pecado, mas não quer dizer que eu possa fazer. Porque a minha vida não é assim, ó, isto aqui, eu tenho um pecado aqui e aqui não tenho pecado. Então, então só porque não é pecado, eu posso fazer. Não, não é isso. O apóstolo Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ser o cara equilibrado. Entende, meu irmão? Sabe o que eu gosto de fazer? Jogar futebol. Me amarro em jogar futebol. Se eu sou bom de bola ou não, os irmãos julgam depois. Mas me amarro em jogar um futebol. Mas os meus afazeres, se eu hoje fosse jogar um futebol, eu tenho que sacrificar alguma coisa da minha vida. Não tenho tempo mais para passar 2 horas numa quadra de futebol. Eu não tenho mais esse tempo. Então, eu tenho que decidir. Eu passo 2 horas jogando um futebol e sacrifico o tirar um louvor para a igreja, uma pesquisa da internet, uma leitura bíblica. Eu decido. Então, o jogar futebol não é um pecado, mas ele já não me convém. Por quê? Porque eu tenho outras coisas que são prioridade. Então, eu não vivo a vida porque, isso aqui não é pecado, eu posso. Não, pode não ser pecado e mesmo assim não me convém. Eu não posso. Tem coisas que não são pecado, mas Deus diz assim, não quero para você isso aí, acabou. Entende, meu irmão? Eu poderia, por exemplo, hoje, tá ganhando dinheiro, botava uma plaquinha ali fora, aulas de violão, aula de contrabaixo, aula de guitarra, poderia botar isso lá fora, e poderia estar ganhando dinheiro, sem colocar isso. Várias pessoas já bateram na porta para perguntar se eu queria dar aula de violão para eles, sem colocar placa. Agora, eu nem ouso abrir aqui um espaço para dar aula de violão, para ganhar dinheiro, nem ouso fazer isso. É pecado? Não é pecado, mas não é um projeto para a minha vida. Então, na nossa vida, nós não vivemos, isso é pecado, eu não posso. Isso não é pecado, então eu posso. Não é assim que funciona. É pecado viajar? Não, mas viaja assim a direção de Deus, que tu está arriscado não voltar. É pecado passear? Não, não é pecado passear. Mas vai passear sem uma orientação de Deus. Quando Deus tem um projeto para você, você vai tirar o seu tempo para passear, para você ver se você não acaba caindo na cova. Tem pessoas, não é um nem dois, tem várias pessoas nesse ministério, que foram desse ministério, que hoje estão desviados porque viajaram. Pastor, eu vou ali na minha terra, eu tenho umas terrinhas ali no interior do país, eu vou lá porque tem um tempão que eu não vou lá na minha terra. Irmão, já orou? Não, orar para quê? Eu vou lá nas minhas terras, irmão. Quando você põe o pé na geração Jesus Cristo, Deus tem planos e tem pressa. Deus tem planos e tem pressa. É pecado viajar para a sua terra? É pecado ver os seus parentes distantes? É pecado? Não, não é pecado. Mas Deus está te permitindo? Também não, então não adianta. Resultado, pessoas que foram, quase morreram lá, né? Conseguiram voltar, depois de ficarem internados em hospitais. Quando voltaram, não conseguia voltar para a igreja de jeito nenhum. Não encontrava forças para voltar para a igreja. Aí voltou, teve um que chegou aqui, falou, poxa pastor, sair daqui sem direção realmente, né? A gente não consegue mais voltar, que luta para mim voltar aqui, pastor. Eu falei, Aí eu conversei com alguns irmãos, vai sumir. Veio aquela vez só para dizer das lutas, da dificuldade, sumiu, acabou, meu irmão, não vem mais. Por quê? Por causa de uma viagem. Mas peraí, pastor, eu fui ali ver as minhas terras, eu fui ali ver os meus parentes, o que há de mal nisso? Meu irmão, para mim não há nada de mal, tem que ver para Deus se há alguma coisa de mal. Então, na vida, nós cristãos não vivemos nessa base de isso é pecado, eu não posso, aquilo não é pecado e eu posso. Não é essa a nossa regra. A nossa regra, se somos espirituais, a nossa regra é dobrar joelhos e perguntar ao Senhor,
eu sou escravo, Senhor, eu posso? Vai que eu vou te abençoar. Beleza, estou indo, eu vou e volto. Agora, se Deus não der a direção, irmão, é complicado demais. É complicado e às vezes pode ser, sabe o quê? Pode ser até fatal. Pode ser tão fatal que você nem imagine. Então, a nossa vida, só para frisar, não é, isso é pecado, eu não posso. Aquilo não é pecado e eu posso. Não é assim que funciona a nossa vida. Então, vamos pular ainda para... a primeira referência foi 14 e 18, tá? Agora tem aqui 19 e 32, diz... Lembra de Ló? Diz assim: venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, então tu deita com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Nessa noite tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Ou seja, isto é uma realidade do efeito de um álcool. É uma realidade, irmão, que não tenta fugir dessa questão, não, né? Tem gente que diz assim: eu posso, não, eu bebo tranquilo, eu dirijo, eu sei que posso tomar tantos copos. Um dia tu tá legal, tu resiste tantos copos, de repente tu se surpreende, que aqueles tantos copos te pega num dia que você não está muito bem e ele faz um efeito diferente. E outra coisa, a tolerância agora é zero, tolerância zero. Você antes, pode tantos miligramas de álcool, agora não pode nada, tem que ser zero, senão está incluído, caça a carteira, é um rolo danado. E eu concordo com isso, né? Concordo, porque todos nós temos filhos e todos nós usamos o trânsito. Então vê a atitude dessas duas filhas de Ló. Disseram, elas entendiam o efeito que o álcool fazia. Sabiam que se dessem determinada quantidade de vinho para o seu pai, que ele não ia nem vê-las, porque se visse, o que ia acontecer? Não ia aceitar. E elas tinham na mente que acabou tudo. Quando elas viram a cidade de onde eles saíram, né, Sodoma e Gomorra, quando viram aquela chuva de fogo e enxofre soterrar tudo, sabe o que elas pensaram? Acabou o mundo. Elas não imaginaram que aquilo ali tivesse consumido só aquele povo. Acabou o mundo. E agora, como é que fica essa história? Não vai ter mais ninguém, acabou a história. A mulher, a mãe delas, o que aconteceu com a mãe delas? Virou estátua de sal. Falou, acabou, não vai ter mais nenhuma mulher para o nosso pai, a descendência dele está exterminada. Aí a mais velha teve essa ideia, mas ela sabia como que ela ia fazer aquilo. Ela utilizou um recurso que ela conhecia muito bem, que era o álcool. Lá em Números também, no capítulo 6, no verso 2, nós temos outra referência. Eu estou falando das referências para você ir anotando, né? Depois eu vou escanear esse estudo e colocá-lo na internet, para você ter todas as referências, se bem que com uma chave bíblica também você chega lá bem fácil. Uma chave bíblica você chega fácil. Aí diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas,
nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireato não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Então veja o que acontece aqui. Nós temos uma situação em que pessoas estão sendo separadas. Essa separação, ela era totalmente voluntária. Era a pessoa que escolhia, tinha esse chamado voto do nazireado. Quer dizer, eu vou servir a Deus de uma maneira lá no templo, vou me dedicar só aos serviços de Deus por tantos meses, ou por tantos anos. Tá? Aí Deus diz assim, quem fizer esse voto, não toque em vinho. Você vai servir exclusivamente a Deus? Então não toque em vinho. Por que isso? Por que isso? Eu acredito que é porque no serviço a Deus você tem que estar com uma consciência muito plena. Já pensou, o sacerdote está ali no almoço dele, aí toma um caneco, 2 canecos, se empolga, vai para 2,5, 3 canecos de vinho. Aí daqui a pouco ele vai lá para os rituais do Senhor. Está arriscado ele morrer fulminado, fazer as coisas erradas. Porque na regra de Deus ali, ele tinha que ser preciso. Se pisasse na bola, fizesse alguma coisa diferente, saía fogo do Senhor e o consumia. A coisa era muito séria. Então, o camarada tinha que estar totalmente equilibrado. Ele não podia chegar meio bêbado e na hora de pegar um utensílio, deixar esse utensílio cair no chão. Não podia fazer isso. O utensílio não podia cair no chão. Não podia cair no chão. E o camarada bêbado está arriscado ele deixar cair no chão. Ele não podia, na hora de imolar um cordeiro, ele tinha que cortar exatamente naquele lugar. Não podia vir com mão trêmula. Oh, irmão, sabe como é, né? Eu tomei umas aí, dá licença, tá? E cortar no lugar errado. Não podia cortar no lugar errado. O sacrifício não era feito de forma diferente, ele era sempre feito exatamente da mesma forma. Irmão, isso é uma seriedade muito grande. Deus dizia assim, quer me servir? Tu está proibido de tocar em vinho. O sacerdote era proibido de beber? Não, o sacerdote não era proibido de beber. Esse voto aqui era proibido de beber, mas o sacerdote não era proibido de beber. Né? Se eu não estiver me confundindo, se eu estiver me confundindo, você me ajuda mesmo. Tá? Então, veja aqui. O voto do nazireado, aquele que se separava, ele se separava, não era Deus que dizia, você aí, vem cá, eu estou te separando e tu vai ser assim, assim. Não, era voluntário. A pessoa que se separava para esse serviço. Então Deus determinava que quem quisesse se separar para esse serviço dele, não iria tocar, até que se cumprisse o tempo do seu nazireado, o tempo dos dias do voto que ele fez para com Deus. Por quê? Nós vamos vendo como Deus de alguma maneira está se preocupando com isso. Agora, a bebida em Israel era pecado? Poxa, irmão, mas nunca ouses pensar nisso. Nunca ouses pensar que uma bebida em Israel fosse pecado. Isso tu nunca ouses pensar. Porque senão nós não poderíamos ter sequer o próprio Jesus bebendo vinho e ainda transformando a água em vinho, dando o pecado para aquelas pessoas. Nunca ouses pensar nisso. Ao contrário, você vai ver Deus dizendo assim, eu vos multiplicarei e abençoarei a vossa vinha, né? Ainda aparece muitas vezes a palavra mosto, que também tem a ver, é vinho também. Então, não é uma questão de ser pecado, é uma questão de Deus estar exigindo do voto de nazireado, Deus está exigindo uma perfeição
perfeição. Deus está exigindo um equilíbrio total. Aqui diz, Provérbios 3:9. Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus está considerando o vinho uma bênção. Deus está considerando, né, pela inspiração que Salomão recebe ali, Deus está considerando o vinho uma bênção. Está dizendo, olha, vai transbordar de vinho os teus lagares. Era muito difícil você encontrar, só se a pessoa fosse muito pobre em Israel, senão qualquer casa que você chegasse tinha vinho. Era a bebida conhecida, a cerveja não tinha sido inventada. Existiam outras bebidas, mas nada para se comparar ao vinho. Existiam outras coisas lá que era, vamos dizer, um chá de uma erva, mas bebida mesmo, era o vinho que dominava tudo. Então, o vinho aqui, em Provérbios 3:9, está sendo classificado como uma bênção. Mas quando Deus chama o cidadão e diz assim, tu quer me servir no voto do nazireado, então não toque em vinho. Não há contradição. É porque o vinho tem os seus efeitos. E Deus está querendo uma firmeza muito grande. Vamos ainda a Provérbios 20, verso 1. Diz, o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoraçadora, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. O mesmo Salomão escreve no capítulo 3, dizendo que, olha, vai ser bênção, os teus lagares vão transbordar de vinho. Aí, o próprio Salomão, no capítulo 20, vem e diz assim, mas cuidado aí, hein, quem errar no vinho, nunca vai saber o que é sabedoria. Ele diz, o vinho é escarnecedor. Né? Provérbio número 1, bem-aventurado que não anda na roda dos escarnecedores. Então, o vinho é escarnecedor. Por que o vinho é escarnecedor? Irmão, sou nascido e criado nesse bairro aqui. Esse bairro aqui tinha boteco para todo lado. O camarada chega no boteco, ele chega bem, né? Normalmente, na época que eu era moleque aqui no bairro, tinha aqueles coroa de bengala, o pessoal se vestia de terno e gravata, calça jeans não tinha sido inventada, essas coisas assim, né? Eita, negócio horrível esse negócio tal de calça jeans, isso pesa 10 quilos no corpo. Aí aquele pessoal todo chegava, o camarada chegava, vê um copo, tinha aqueles barrilzinhos, né? Com uma biquinha, o vinho era quente, não tinha essas geladeiras, não tinha nem geladeira para manter esse negócio, não. Depois inventaram aquelas portas enormes e tal. Chegava ali, vê uma caneca de vinho, era uma caneca. Aí o cidadão do bar botava a caneca para o camarada. Me vê outra caneca, por favor. Pronto, daqui a pouco ele já sentou ali, daqui a pouco já estava caçoando de um, zombando do outro, rindo sozinho, mexendo com a mulher dos outros. Aí vinha o cara, tu mexeu com a minha mulher, pronto, foi-se, mais um para a sepultura. Naquela época não tinha revólver, se usava só navalha. Irmão, eu não sou tão velho, mas eu lembro de tudo isso, peguei essa época aí. O vinho é escarnecedor, ou seja, o vinho tira o teu equilíbrio. Tu pensa que tu tá legal, tu tá dominando, tu é o tal, tu tá bem. Não, irmão, quer apostar comigo engradado aí? Vamos ver quem cai primeiro. Caramba, tu já caiu e não sabe, irmão. Não precisa nem beber, tu já está caído. Apostar para ver quem bebe mais, sobrecarregando o teu organismo de álcool, ferrando com o teu sistema. E o camarada acha que ele é o macho,
Ele é o máximo e o macho de toda a história. Ô irmão, fui em tal festa, aí, bebi 10 garrafas de cerveja. Poxa, parabéns, hein? Caramba, eu estou perplexo, estou admirado. Que homenzão é esse? Não, cara, o cara bebeu 10 garrafas de cerveja. Puxa vida, eu nunca vi igual, a não ser gambás, né? Então, irmão, o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Ou seja, é um erro. Todo aquele que neles errar. Pode ser um erro quem faz uso desse negócio aí, né? E muitos dizem, não, eu tenho limite, eu bebo socialmente. Não tem gente que bebe socialmente? Mas todo mundo começa bebendo socialmente. Ninguém começa virando um barril. Todo mundo começa virando, não, deixa eu provar esse negócio aí. Gostei. Me dá mais uma dosezinha? É sempre assim, né? É sempre assim a história. Então, irmão, atente. Aqui o que nós temos? Nós temos um conselho bíblico. Mandamento, nós temos, está escrito aqui, olha, está proibido beber. Está escrito isso? Não, não está escrito isso. É proibido tocar no vinho. Está escrito? Não. É proibido bebida forte. Está escrito isso aqui? É mandamento do Senhor que aquele que tocar no vinho nunca será sábio. É mandamento? Não. É um conselho. Tem um conselho. Quem tem ouvidos para ouvir, conselho, que ouça. Né? Aqui diz ainda, Provérbios 21, 17. Diz, o que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Eita, esse negócio aí é pesado. Normalmente o camarada que está viciado nesse negócio, meu amigo, sim, você já viu assim quando você, acontece muito quando você vai chamar um profissional para sua casa, né? Aí você diz assim, você conhece aí um ladrilheiro bom? Aí o camarada diz, poxa, eu conheço, fulano é muito bom, só que de vez em quando ele sai para tomar umas cachaçinhas ali, mas ele é muito bom. Não quero mais esse não, esse aí eu não quero não, mas ele faz muito bem. Não quero. Não é assim que normalmente as pessoas fazem? Quanta gente hoje é pobre porque as portas das oportunidades se fecham devido ao cidadão está perdido nisso aqui, ele ama o vinho. Aí, por exemplo, essas 2 semanas atrás, alguém veio reclamar comigo. Poxa, eu briguei com fulano, dei uns tapas no fulano. Falei, caramba, chegou esse ponto? Chegou. Paguei a ele para fazer o meu trabalho, paguei adiantado, ele foi lá, deu umas marretada, quebrou a coisa e largou o trabalho de lá. Quando eu procurei, o cara estava no bar de frente. Com o dinheiro que eu dei a ele, ele foi encher a cara lá. E eu fui lá, rapaz, tem que terminar o meu trabalho lá. Aí o cidadão, não, eu vou terminar. Tá, então vamos lá. Não, depois eu vou lá, é rápido. Tá, então vamos. E não foi. Depois ainda apareceu para pegar as ferramentas. Aí o cidadão cobriu ele nos tapas. Perdeu a cabeça. Por que o camarada, ele não resiste? O álcool, ele provoca uma reação no organismo que a pessoa pensa que está dominando o álcool. Mas na verdade é o álcool que está dominando ela. Que é a prova? O camarada está num trabalho profissional, numa responsabilidade, ele tem que sair para ir lá, dar uma bicadinha numa cachaça para depois voltar. Ele não consegue terminar o trabalho dele, terminar as responsabilidades dele. Né? Peraí, irmão, eu vou ali. Irmão não, né? Peraí, fulano, eu vou ali. Bom, irmão também, né? Vai, irmão mesmo. Peraí, irmão, eu vou ali tomar umazinha, eu volto já, só para aquecer, né? Maior calor de 50 graus, só para aquecer. Vocês já ouviram isso, né, irmão? Vocês já ouviram isso? Aí ele, irmão, cara, tu é viciado. Não, eu bebo socialmente. Socialmente como? Tu tem uma responsabilidade, termina a tua responsabilidade, que socialmente é esse? Já virou escravo sem saber. Então, irmão, é escarnecedor,
faz errar. Quem ama o vinho nunca enriquecerá. Esse bairro eu já vi muita gente jogada pelas esquinas por causa da bebida. Provérbios 23, 29. Para quem são, acha aí, né? 23, 29. Diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. E toma-lhe Salomão aí falando, né? Ó, irmão, se eu só alertar uma coisa, Salomão aqui ainda não estava doido, tá? Ele vai ficar doido lá depois, no final da vida dele de reinar. Aqui ele ainda está sóbrio. Não tinha tomado nenhuma. Eu vi ele escrevendo isso aqui. Então, irmão, olha só, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando misturado. Cadê? Olha, Deus falou que é proibido, Deus falou que não é permitido, Deus falou que é pecado. Não é nada de proibido, nem não permitido, nem pecado. É um conselho. Agora, quem achar que o conselho é bom, muito que bem. Quem achar que ele não presta, joga fora no lixo. Uma vez eu fui questionado, eu estava num casamento, e um jovem, um pouquinho mais velho que eu na época, né, jovem, ele dizia assim: não, beber é pecado. E a mulher dele também, eram de outras igrejas, né? Não, beber é pecado. Eu falei assim: tá, tudo bem, beber é pecado. Me diz aonde está o mandamento que diz que beber é pecado. Não, porque tal lugar diz assim. Eu falei: tá, mas não está dizendo que é mandamento. Está dizendo? Não, não está. Tá. Então me diz o mandamento. Não, não tem mandamento. Eu falei: ah, então tá. Aí ele falou assim: mas qual o conselho que você daria para uma pessoa que dissesse que vai beber? Eu falei assim: simplesmente diria: nunca experimente o primeiro copo. Agora, dizer que é pecado, eu não posso dizer, que aí eu estou tomando o lugar de Deus. Quem determina o que é pecado ou não sobre a terra é Deus, meu irmão. Eu não posso dizer o que é pecado. Então eu não posso transgredir dizendo: irmão, beber é pecado. Aqui no ministério está proibido. Se você botar um copo, dar uma beiçadinha num vinho, você está excluído. Como que eu vou dizer isso? Com que autoridade? Quem me deu essa autoridade? Agora, uma coisa eu posso fazer: se pintar alguém bêbado aqui, meu irmão, pastor, eu vim aí tocar essa guitarra aqui, mas não tem nada não, pastor, eu só tomei uma, mas eu estou bem. Não, tu não vai tocar nem hoje, nem nunca mais na tua vida. Aqui dentro tu nunca mais vai tocar em nada. Tá, meu irmão? Então, isso eu posso. Isso eu tenho autoridade para fazer. Agora dizer: irmão, você bebeu e pecou? Aí não. Aí essa história aí, quem tem que julgar é Deus, né? Agora, aqui dentro do ministério é diferente, né? Então, essas coisas que Salomão está dizendo aqui, né? Os que se demoram perto do vinho, é uma coisa complicada. Se o cidadão não atentar, meu irmão, para essa realidade, souber manter uma certa distância, ele começa hoje: não, essa comida aqui pede um vinho, beleza, aí ele toma um vinho. Daqui a pouco: não, poxa, esse camarão pede um vinho, vai no vinho. Esse queijo pede um vinho. Daqui a pouco ele está comendo feijão com farinha e está pedindo vinho, meu irmão. Então não está. E daqui a pouco ele não tem nada para comer, ele vai na geladeira e bebe o vinho. E ele diz sempre que está dominando, né? É que nem traficante: eu estou dominando. O cara está debaixo da pata do diabo: eu estou dominando, eu dou as ordens. Da ordem de quê? É o diabo que está comandando a vida do cara. Aqui diz ainda, Provérbios 23, 31. Diz assim:
Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Não tem problema, né, irmão? Só botar um óculos escuro, né? Ah, Jesus. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Eita, Salomão está poeta aqui. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. E serás como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e nem senti. Jesus. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Que efeito esse negócio. Imagina, né, irmão? Deixando o óculos escuro de lado. Olha o que Salomão diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Ô Alex, tira esse óculos escuro aí. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra. Por que no fim? No começo, quando tu está bebendo, meu irmão, aquele paladar não fez efeito ainda. Daqui a pouco espera. Espera só, né? Tudo que pode, irmão, gerar o vício na tua vida, você tem que banir. Uma vez eu percebi que eu era viciado nesse veneno que está matando milhões no mundo, Coca-Cola. Todo dia eu tinha que tomar minha Coca-Cola, e não importava, eu tomava até em jejum. Se eu estivesse em casa, o dia estivesse acabando, eu dizia assim: caramba, não tomei minha Coca-Cola hoje. Descia, ia lá no armazém, via uma Coca, aquelas garrafinhas que tinha, né, chamada, acho que era Coca Média que tinha, eu tomava uma todo dia, era uma coisa sagrada, horripilante. Um dia eu comecei a sentir umas dores no estômago, mas não me dei conta do que era. Como que eu ia imaginar que era da Coca-Cola? Não tinha nenhuma propaganda, não existia internet, não tinha nenhuma divulgação, não tinha nada. Aí eu estava numa igreja, aí um homem de Deus lá na frente, eu não sabia o que era revelação nem nada disso, e o homem de Deus falou assim: quem aqui sente uma dor no estômago? Eu achei aquilo estranho. Ué, como assim, quem aqui sente uma dor no estômago? Eu não sabia o que era revelação. Eu estava acostumado com igreja totalmente tradicional, sem saber o que era revelação, sonho profético, não conhecia nada disso. E aquele homem insistindo lá na frente, insistindo, ele até olhava para mim, mas ele falou assim: levanta a mão, quem é a pessoa que sente dor no estômago. E eu sentia que aquilo era comigo, mas eu não tive a coragem de levantar a mão. De repente ele fosse dizer mais alguma coisa, eu não levantei a mão, porque aquilo era estranho para mim. Eu falei: como esse camarada, será que ele está sabendo da minha vida? Será que história é essa? E fiquei naquilo, uma igreja que eu fui visitar, né, com uma visão espiritual maior, mas a dor do estômago daquele dia sumiu, desapareceu. Eu falei assim: caramba, aquela dor sumiu, e ficava lembrando da cena da igreja. Aí eu fui orar, Senhor, aquilo então era comigo? O que era aquilo? Aí o Espírito de Deus falou: a Coca-Cola que você toma todo dia. Já tinha uma ferida já no meu estômago, já tinha uma ferida. Jesus me curou. Quer dizer, se Jesus não cura hoje, sabe que esse negócio de estômago é terrível, né, irmão? Mas aí o que acontece? Eu percebi que eu era um viciado. Aí eu, de raiva, eu sempre tive horror a vício. Eu sempre tive horror a vício, irmão. Vício para mim sempre representou uma escravidão. Senão eu sempre tive horror. Quando eu percebi que eu era um viciado, eu falei assim: não vou mais tomar esse negócio. Botei pé firme e eu passei 2 anos inteirinho sem provar um gole de Coca-Cola. 2 anos inteirinho. Aí depois fui numa festa onde tinha só refrigerante e acabei voltando a tomar, mas hoje eu não tomo mais. Hoje eu não tomo refrigerante, porque cá entre nós, irmão, diante de tantas propagandas que, deixando os ratinhos de lado, diante de tantas propagandas que nós temos hoje,
já está na hora de nós, vou usar a expressão, irmão, tomarmos vergonha e largar esse negócio de vez, já passou do tempo. Hoje a gente vai lá no mercado, compra aqueles potinhos de suco, faz um refresquinho ali, toma com muita água, é muito mais saudável. A minha esposa tem uma hortinha ali que ela planta hortelã, ela vai lá de vez em quando, cata aqueles hortelã todinho, bate no liquidificador, faz um suquinho de hortelã. Que beleza, melhor que vinho, melhor que coca, melhor que tudo, muito saudável, muito satisfatório. Então, aqui está dizendo, né? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, escoa suavemente, no fim picará como a cobra, como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e teu coração falará perversidade. O camarada está sóbrio, ele passa, bom dia senhora, foi embora, seguiu o caminho dele. Quando ele já está meio cambaleando, já vai falar outras coisas. Não vai? Não vai, Neto? Já vai falar outras coisas. Quando está cambaleando, meu irmão, perde a noção das coisas, perde o equilíbrio da moral, os conceitos, perde tudo, irmão. Este é um efeito do álcool que existe na cerveja, existe no vinho, tem um monte de bebidas hoje por aí que tem álcool. Se você, por exemplo, tem uns coquetéis que são servidos em casamento, em batizado, uma delícia, né? Mas toma uns 20 deles que tu vai ver. Não, essa aqui não tem quase álcool nenhum. Eu sei que não tem quase álcool nenhum, mas toma uns 20 para tu ver. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Aí diz ainda aqui, só para concluir, né? E serás como que se deita no meio do mar, olha só, e como que jaz no topo do mastro, e dirás, espancaram-me, não doeu, bateram-me, não senti, quando despertarei, aí então beberei outra vez. Quer dizer, o camarada passa uma situação, mas ele não domina, vê a coisa acontecer, ele não domina, ele vai e volta ao mesmo ponto, é o vício, ele já se tornou um prisioneiro. Diz assim, lá em Lucas, no capítulo 7, no verso 33, Jesus está falando assim, ó, porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e disseram, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Por que disseram que ele era beberrão? Porque bebia vinho. Mas Jesus está mostrando que não havia um pecado. Porém, ninguém jamais viu Jesus bêbado, né? Quando que Jesus bebia vinho? Quando estava comendo um pão, uma refeição dele. Isso é notório. Tomou o vinho na Páscoa. Agora, Jesus não vivia de pão e vinho. Então, isso era um costume muito grande na cultura de Israel, era uma bebida que hoje a medicina diz que é uma bebida saudável, porém, tudo que é demais, né, irmão? Você já ouviu dizer que água demais mata a planta? Igual o relógio que atrasa não adianta, né? A água demais mata a planta. Então, não adianta, vou jogar água nessa planta, mas tem limite para ela. Assim é o vinho. Se você gosta de vinho, tranquilo. Agora, cuidado com os limites. Se você não discernir as coisas e ultrapassar os limites, você pode ter resultados muito ruins na sua vida. Põe ruim nisso. Eu soube de uma pessoa que era aqui do ministério, Deus fechou as portas e pôs para fora, e eu soube que essa pessoa um dia bebeu tanto, mas bebeu tanto, que para voltar para casa de carro, outra pessoa teve que ir guiando. Ó, vai devagar, ó. Entra aqui na esquerda, vai, entra na direita,
Ó, parou, ó, o sinal. Imagina a pessoa beber tanto a ponto de não conseguir mais voltar para casa, no seu carro. E gente do ministério, né? Gente da igreja. Aí aqui Jesus então está dizendo: vocês estão dizendo que eu sou um comilão e um beberrão de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. João Batista não comia, veio Batista que não comia pão nem bebia vinho, né? Porque João Batista não comia o pão. Lá onde ele estava, a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele levava uma vida completamente diferente. Mas Jesus já não, Jesus está totalmente integrado nos conceitos da sociedade, nos costumes. Enquanto João Batista prega no deserto, Jesus está pregando dentro da cidade, está pregando nos povoados. Então Jesus faz uso das coisas normais, porém equilibradas. Isso aqui só para desmistificar, né, aquela história de Jesus nunca bebeu vinho. É mesmo? Quem disse que ele nunca bebeu vinho? Eu sei quem disse. Os que não estudam. Quem não estuda diz que Jesus nunca bebeu vinho, porque a Bíblia diz que ele bebeu. 1 Timóteo 3,8: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Aqui é Paulo escrevendo, né, a Timóteo, e Paulo está dizendo que os diáconos, ou seja, eram aquelas pessoas que tinham título do serviço de Deus ali, diz que eles não sejam dados. Não está dizendo que não bebam, mas está dizendo que não sejam dados ao vinho. Ou seja, Paulo aqui escrevendo para Timóteo, está mostrando para ele uma regra daqueles que ele deveria chamar, é o jovem pastor Timóteo, né? Paulo sai e deixa Timóteo como pastor numa localidade. Então Paulo está escrevendo para Timóteo dizendo quem são aqueles que deveriam ajudar a ele, quem são aqueles que ele deveria chamar para o serviço à frente da igreja, à frente do ministério, aqueles que deveriam estar envolvidos com ele. E ele diz: os diáconos têm que ser homens assim, ó, não dados ao vinho. É a visão de Paulo. Porém, Paulo não diz assim, estão proibidos de beber. Não, imagina, ainda mais Paulo, criado ali, dentro do cenário de Israel. Como que ele ia ousar dizer uma coisa dessa? Não poderia ousar, mas ele dá novamente um conselho. Aí diz, 1 Timóteo 5,23, não bebas mais água somente, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Nós vemos aí uma palavra de Paulo, que ele tem um conhecimento em que ele diz para Timóteo: se você beber um pouco de vinho, um pouco, tá, irmão? Não é um pouco de garrafa, é um pouco de vinho. Se você beber um pouco de vinho, vai te fazer bem para o teu estômago, etc, etc. Agora, ele diz um pouco. Essa palavra de Paulo, mais uma vez, demonstra que não há um pecado, mas exige a fixação de um equilíbrio. Um equilíbrio. Agora, tem gente, irmão, que não sabe viver sem o álcool. Vamos passear? Vamos. O camarada chega lá, procura um boteco para beber alguma coisa. Ele não consegue ficar um dia sem beber. Vamos numa churrascaria? Vamos numa churrascaria. Chega lá, o cara, tem vinho aí? Ele quer o vinho. Ele não tem, ele não consegue se libertar mais. Ele não passa mais 12 horas sem tomar um vinho. Não passa 12 horas sem tomar uma cerveja. Vamos visitar o irmão lá? Vamos visitar o irmão. Chega na casa do irmão, daqui a pouco ele, irmão, tem um bar por aqui perto? Tem, irmão, é o quê? Quer água? Não, eu preciso ir ali no bar comprar um negócio. Tu vai lá, o cara está bebendo uma cerveja. Ou então quando ele volta, todo mundo vê o cheiro de cerveja no cara. Já está desequilibrado, meu irmão. Já perdeu o domínio. O álcool já dominou. Tem que se libertar, tem que se desintoxicar. Agora, é pecado? Não estou dizendo que é pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado.
Se a Bíblia não diz, eu não posso dizer, senão vou estar acima da Bíblia. Eu não posso dizer, né? E tinha uma dona aqui, que ela tinha uns filhos desses meio rebelde, e ela ficava revoltada quando eu tocava nesses assuntos. Era eu tocar nesses assuntos, final do culto, final do seminário, ela vinha me alugar. Não, mas pastor, não pode dizer isso, porque se disser que não é pecado, as pessoas, você sabe como são as pessoas vão cair para dentro. Eu disse assim, e aí é problema meu? É problema meu isso? O inferno tem lugar para todo mundo. Eu sei que não é pecado, e no entanto eu não caio para dentro. Agora, se outro vai saber que não é pecado e quer cair para dentro, problema dele. Cemitério sempre tem vaga. Está sempre escrito lá, aceitamos mais um. É dia e noite entrando gente naquele lugar. É de cirrose, é de não sei o que mais, é insuficiência respiratória, porque o álcool vai cozinhando. Sabia que o álcool vai cozinhando a carne? Já reparou que quem bebe tem essa parte aqui inchada? As pessoas que bebem têm essa parte aqui inchada. Observa direitinho. Parece que o camarada está até saudável, bonito, né? Está inchado, a carne está cozinhada do álcool. Tem vaga sempre no cemitério e, infelizmente, também no inferno. Então, eu não vou falar, eu não estou aqui para dizer nada errado, eu estou aqui para dizer o certo. Pastor, beber é pecado? Até ímpio já me fez essa pergunta. Poxa, eu vejo que você é uma pessoa religiosa, e minha mãe é da igreja tal, e a minha mãe vive me enchendo, que eu tenho que parar com a minha cerveja, parar com a minha cerveja. A Bíblia diz que beber uma cervejinha de vez em quando, eu bebo socialmente, né? Aquele papo de sempre. A Bíblia diz que é pecado? Eu digo assim, não, a Bíblia não diz que é pecado, mas a Bíblia diz que você tem que ser uma pessoa equilibrada e tem mais, você tem que observar a sua vida, se você realmente é uma pessoa que está dominando ou que já está dominada. Você bebe todo dia? Eu bebo todo dia. Você acha que você conseguiria ficar uma semana sem beber? Não fico. Uma semana sem beber, não fico. Eu falei, de repente isso já é um sintoma de vício. Você acha que fica 2 dias sem beber? Não fico. Eu falei, então você já é um viciado, siga o conselho da sua mãe, larga a bebida. É pecado? Não estou dizendo que é pecado. Tem mandamento bíblico? Não tem mandamento bíblico, eu não conheço. Se alguém conhecer, muito que bem, me ensine também. Tem mandamento bíblico? Eu não conheço. Agora, há um conselho bíblico que pesa. Se alguém achar que essa verdadeiramente é a palavra de Deus, eu prefiro ficar com esse conselho. Não quero nem achar mandamento. Os conselhos já são bastante para mim. Agora tem gente que quer um mandamento. Vai ver. Põe no final do ano, vai fazer o seguinte, vai anotando a sua cervejinha. Hoje eu tomei uma. Essa semana eu tomei 2, tá? No final do ano você vai ver, caramba, eu bem que podia, dentro de 3 anos, comprar um carro 0 quilômetro, né? Tem gente que passa dificuldade, meu irmão, não é porque ganha pouco, é porque joga dinheiro fora. Quer tomar uma cervejinha? Pô, vai ali, pede um suco natural, me vê um suco de manga daquele ali. Que beleza, tem coisa melhor que suco de manga, irmão? Tem não, é bom demais, sem contar aquele suco que o Alex faz, aqueles ali também, meu irmão, você na cozinha é um show, parabéns. Agora, tem gente que prefere uma bebidinha para dar lucro para Brahma, para Kaiser, me ajuda aí, Neto, você que entende desse negócio, Skin, Skol, vocês estão por dentro do negócio, né? Eu sempre jogo essa, eu sempre pego alguém, vocês entendem do negócio. Aí diz ainda Timóteo, né? Não bebas água somente, mas usa de um pouco de vinho. Quer dizer, há um efeito muito bom até no vinho. Preserva. Não vou nem falar o que o vinho, senão vocês vão abusar. Vou nem falar, deixa isso para lá. Tito 2:3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem.
não dadas a muito vinho. Então quer dizer que elas podem beber? Eu particularmente, eu detesto mulher bebendo, eu acho uma cena horrível. Rapaz, quando eu vejo uma mulher com um copo de cerveja na mão, aquilo parece que é como se eu tivesse ganhado uma pedrada. É uma cena que não combina para mim, eu acho horrível. Não sei, talvez seja um trauma que eu tenha de infância, alguma coisa, mas para mim é horrível. Porém a Bíblia aqui, ou melhor, o conselho de Paulo ainda, é Paulo, diz assim, que as mulheres não sejam dadas a muito vinho. Então ele não está tirando o direito delas de beberem, né? Como lá em determinado lugar dizem, eu digo que as mulheres não devam falar na igreja. Ele proibiu as mulheres de falar na igreja, no conceito dele. Não, aqui ele não está proibindo, no conceito dele, né? Porque Paulo não tem autoridade para dar mandamento. Mas ele está dizendo que as mulheres não sejam dadas a muito vinho. Que mulheres são essas? São mais uma vez mulheres que Paulo está tratando do conceito de estar servindo ao Senhor. Então, irmão, nós estamos aí diante desses conselhos, né? E eu ainda quero lembrar com você o que aconteceu lá com Ana, diante do sacerdote Eli. Então, Ana, mulher de Eucana, Ana está orando, e quando Eli olha nos lábios dela tremendo, porque isto é uma característica de quem anda sob o efeito do álcool, os lábios ficam tremendo. Por que os lábios ficam tremendo? Porque o álcool mexe no sistema nervoso da pessoa, e ela começa a ter uma disritmia, ela começa a perder como é que chama? Ela começa a perder a firmeza na sua musculatura, na sua estrutura muscular. Então, principalmente essa parte aqui do maxilar inferior, ela que é sustentada, a parte do maxilar, ela é sustentada por músculos. Ela não tem uma musculatura por baixo. A musculatura do maxilar, ela vem por cima. Então, para você manter a sua boca firme, você faz força aqui, esses músculos aqui é que sustentam a parte de baixo. Então, como você precisa manter essa firmeza, sob o efeito do álcool, você oscila, você não tem a firmeza devida, é uma espécie de falta de reflexo. Aí, Eli viu isso acontecendo com Ana, viu os lábios dela mexendo, oscilando, falou, mulher, até quando tu vai ser dada ao vinho? Aparta de ti o vinho. Aí ela diz, não, meu senhor, eu não estou embriagada, sou uma mulher atribulada. Aí ele diz, então vai, o Senhor te conceda a sua petição. Mas quando ele olhou aquela cena, ele achou que a mulher estava embriagada. Por quê? Porque ali ele estava diante de uma aparência de efeito de álcool. Irmão, antes então de nós pararmos, você poderá pensar. Se alguém tiver alguma pergunta emergente, pode levantar a mão e fazer. Mas o vinho é escarnecedor, quem nele erra não vai ser sábio. Coitado dos que se demoram perto do vinho. Diz que os diáconos não sejam dados a muito vinho. As mulheres que têm envolvimento com a obra de Deus não sejam dadas ao vinho. Aqui fala da pessoa perder a consciência, nem saber o que acontece. Então esses são os conselhos, não são mandamentos restritos de proibição, são conselhos. Então, diante desses conselhos, quem achar que deve, muito que bem, quem achar que não deve, muito que bem também, tá? Depois nós vamos falar de outras coisas na nossa segunda etapa, mas tem alguém com uma pergunta emergente, eu preciso fazer essa pergunta logo, não posso deixar para depois. Tem alguém? Ninguém, né? Aí tem alguma emergência? Também não. Então nós vamos dar uma paradinha para tomar um vinho, ou tomar um café, depois a gente volta.